Lei número 5.819, de 7 de novembro de 2003, institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município do Rio Grande e dá outras providências. O prefeito municipal do Rio Grande, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica, em seu artigo 51, inciso 3, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Título 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica instituído, através desta lei, o Estatuto dos Servidores do Município do Rio Grande. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 3º. Cargo público é o lugar instituído na organização do serviço público, com denominação própria, atribuições específicas e estipêndio correspondente, que é provido e exercido por um titular, na forma estabelecida em lei. Artigo 4º. A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Artigo 5º. Função pública é a atribuição ou o conjunto de atribuições instituídas por lei, que a administração confere a um determinado servidor, para atender a encargos de direção, chefia e assessoramento, observados os requisitos para o exercício desta. Artigo 6º. É vedado cometer ao servidor atribuições diversas das de seu cargo, exceto em cargos de direção, chefia ou assessoramento e comissões legais. Título 2. Do provimento e da vacância. Capítulo 1. Do provimento. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 7º. São requisitos básicos para ingresso no serviço público municipal. Letra A. Ser brasileiro e que preencha os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Letra B. Idade mínima de 18 anos. Letra C. Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais. Letra D. Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante exame médico. Inciso 1º. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Inciso 2º. Às pessoas com necessidades especiais é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com as deficiências de que são portadoras, para os quais são reservadas 10% das vagas oferecidas no concurso. Artigo 8º. São formas de provimento de cargo público. Letra A. Nomeação. Letra B. Recondução. Letra C. Readaptação. Letra D. Reversão. Letra E. Reintegração. Letra F. Aproveitamento. Seção 2. Do concurso público. Artigo 9º. As normas gerais para a realização de concurso serão estabelecidas em regulamento. Inciso 1º. Além das normas gerais, os concursos serão regidos por instruções especiais, constantes no edital, que deverão ser expedidas pelo órgão competente, com ampla publicidade. Inciso 2º. Aos servidores que forem nomeados por concurso público,
No âmbito do município, fica assegurado a continuidade da contagem de tempo de serviço para todos os fins, bem como o percebimento no novo cargo ou emprego público de todas as vantagens pessoais já incorporadas, conquistadas no exercício do cargo ou emprego anterior. Artigo 10º. Os limites de idade para inscrição em concurso público serão fixados em lei, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, respeitadas as normas constitucionais. Parágrafo único. O candidato deverá comprovar na ocasião da posse que atingiu a idade mínima e não ultrapassou a idade máxima para o recrutamento, bem como preencheu todos os requisitos constantes na lei e no edital. Artigo 11. O concurso público terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período. Parágrafo único. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidatos aprovados em concurso anterior, cujo prazo de validade ainda não expirou. Seção 3. Da nomeação. Artigo 12. A nomeação é o ato de investidura em cargo público e será feita 1. Em comissão, quando se tratar de cargo que, em virtude de lei, assim deva ser provido. 2. Em caráter efetivo, nos demais casos. Inciso 1º. A nomeação para cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Inciso 2º. A nomeação para a função de direção e chefia recairá em servidor efetivo. Inciso 3º. A nomeação para os cargos em comissão é de livre escolha do prefeito municipal ou presidente da Câmara de Vereadores, no respectivo âmbito de seus poderes, e não gera qualquer efeito para provimento efetivo. Seção 4. Da posse e do exercício do cargo. Artigo 13. A posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com assinatura de termo pela autoridade competente e pelo nomeado. Inciso 1º. A posse ocorrerá através de ato de provimento no prazo de até 15 dias, contados da publicação em jornal diário de grande circulação, e no mural do prédio da Prefeitura Municipal e Câmara dos Vereadores. Este prazo poderá ser prorrogável por igual período a requerimento do interessado. Inciso 2º. O prazo será contado do término do impedimento nas seguintes situações. 1. Em se tratando de servidor do município em licença de saúde ou gestante, ou afastado por qualquer outro motivo legal, exceto licença de interesse. 2. Em se tratando de não servidor do município, deverá haver comprovação médica. Inciso 3º. Será exonerado o servidor empossado, que não entrar em exercício no prazo estabelecido no parágrafo 1º deste artigo. Inciso 4º. Perderá o direito o nomeado que, por qualquer motivo de ordem médica, não tiver sido considerado apto no prazo de 120 dias, sujeito ainda à perícia médica do município. Inciso 5. No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores e declaração quanto ao exercício ou não de outro emprego, cargo ou função pública, os quais serão registrados no assentamento individual do servidor. Artigo 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica realizada pela Junta Médica Municipal,
Artigo 15. Exercício do cargo é o efetivo desempenho das atribuições do cargo pelo servidor e compete à autoridade do órgão para onde for designado o servidor, dar-lhe o exercício e a efetividade. Artigo 16. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício do cargo serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o nomeado apresentará ao órgão de pessoal os elementos necessários ao assentamento individual. Seção 5. Da estabilidade. Artigo 17. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Parágrafo único. O servidor estável só perderá o cargo: 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurado ampla defesa. 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Artigo 18. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 36 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade deverão ser objeto de avaliações periódicas. Observados: letra A, a aptidão. Letra B, a assiduidade. Letra C, a disciplina. Letra D, a responsabilidade. Letra E, a produtividade. Letra F, a iniciativa. Letra G, a pontualidade. Letra H, a eficiência. Letra I, o relacionamento. Inciso 1. A aquisição da estabilidade ficará condicionada à avaliação de desempenho, que será procedida por uma comissão integrada por membros da área de atuação do servidor e a ser avaliado, com a ciência por escrito do mesmo. Inciso 2. A avaliação será realizada por trimestre e a cada uma corresponderá um competente boletim, sendo que cada servidor será avaliado no efetivo exercício do cargo para o qual foi nomeado. Inciso 3. Somente os afastamentos decorrentes do gozo de férias legais não prejudicam a avaliação do trimestre. Inciso 4. Quando os afastamentos, no período considerado, forem superiores a 30 dias, a avaliação do estágio probatório ficará suspensa até o retorno do servidor ao exercício de suas atribuições, retomando-se a contagem do tempo anterior para efeito do trimestre. Inciso 5º. Verificados resultados insatisfatórios em 3 avaliações, em qualquer fase do estágio, será processada a exoneração do servidor, após regular processo administrativo disciplinar. Inciso 6º. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado e reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, se era estável, observados os dispositivos pertinentes. Inciso 7º. Sempre que se concluir pela exoneração de servidor em estágio probatório, ser-lhe-á assegurada vista do processo pelo prazo de 5 dias úteis para apresentar defesa e indicar as provas que pretenda produzir. Inciso 8º. A defesa, quando apresentada, será apreciada em relatório conclusivo, por comissão especialmente designada pelo prefeito ou presidente da Câmara, podendo também serem determinadas diligências e ouvidas testemunhas. Inciso 9º. O servidor, em estágio probatório, quando convocado,
deverá participar de todo e qualquer curso específico referente às atividades de seu cargo. Seção 6. Da recondução. Artigo 19. Recondução é o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado. Inciso 1º. A recondução decorrerá de: letra A. Obtenção de resultado insatisfatório em estágio probatório relativo a outro cargo. Letra B. Reintegração do anterior ocupante. Inciso 2º. A hipótese de recondução de que trata a alínea A do parágrafo 1º será apurada nos termos do artigo 18 e parágrafos, e somente poderá ocorrer no prazo de estágio probatório e em outro cargo. Inciso 3º. Inexistindo vaga, serão cometidas ao servidor as atribuições de origem, assegurado os direitos e vantagens decorrentes até o regular provimento. Seção 7. Da readaptação. Artigo 20. Readaptação é a investidura do servidor efetivo em cargo de atribuições e responsabilidade compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física e mental, verificada em inspeção por junta médica. Inciso 1º. A readaptação será efetivada em cargo que não provoque alteração na remuneração correspondente ao cargo anteriormente ocupado. Inciso 2º. Inexistindo vaga, serão cometidas ao servidor atribuições pertinentes a um novo cargo, até o regular provimento. Seção 8. Da reversão. Artigo 21. Reversão é o retorno do servidor aposentado à atividade no serviço público municipal, verificado em processo que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. Artigo 22. Será tornada sem efeito a reversão do servidor que, dentro do prazo legal, não entrar no exercício do cargo para o qual foi revertido. Artigo 23. Não poderá reverter o servidor que, na data da reversão, estiver acima do limite de idade para o exercício de cargo público. Artigo 24. A reversão dará direito à contagem do tempo em que o servidor esteve aposentado, exclusivamente para a nova aposentadoria. Parágrafo único. Somente poderá ocorrer a reversão para o cargo anteriormente ocupado ou ser transformado no resultante da transformação. Seção 9. Da reintegração. Artigo 25. Reintegração é a investidura do servidor no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens determinadas na sentença. Inciso 1º. Reintegrado o servidor e não existindo vaga, aquele que houver ocupado o cargo será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo idêntico, de atribuições, similar ao anterior ou posto em disponibilidade. Inciso 2º. Na hipótese do cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade. Seção 10. Da disponibilidade e aproveitamento. Artigo 26. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao seu tempo de serviço, até adequado aproveitamento em outro cargo. Artigo 27. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento em cargo de atribuições compatíveis ao anteriormente ocupado. Artigo 28. O aproveitamento do servidor que se encontrar em disponibilidade há mais de 12 meses dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física e mental, verificado por junta médica oficial. Parágrafo único.
Verificada a incapacidade definitiva, o servidor em disponibilidade será aposentado ou encaminhado para a aposentadoria. Artigo 29. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo de 30 dias, salvo doença comprovada e verificada por inspeção médica oficial. Seção 11. Da promoção. Artigo 30. As promoções obedecerão às regras estabelecidas na lei que dispuser sobre o plano de carreira. Capítulo 2. Da vacância. Artigo 31. A vacância do cargo decorrerá de 1. Exoneração. 2. Demissão. 3. Readaptação. 4. Recondução. 5. Aposentadoria. 6. Falecimento. Artigo 32. Dar-se-á a exoneração 1. A pedido. 2. De ofício, quando. Letra A. Se tratar de cargo em comissão. Letra B. Não satisfeitas as condições do estágio probatório ou quando, tomado posse, o servidor não entrar em exercício. Letra C. Ocorrer posse de servidor em outro cargo inacumulável, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 146. Artigo 33. A abertura de vaga ocorrerá na data da publicação que criar o cargo, ou do ato que formalizar qualquer hipótese contida no artigo 32. Artigo 34. A vacância de função da direção e chefia dar-se-á por dispensa, a pedido ou de ofício, ou por destituição. Título 3. Das mutações funcionais. Capítulo 1. Da substituição. Artigo 35. Admitir-se-á a substituição de titular de cargo em comissão ou de função de direção e chefia durante o seu impedimento legal. Artigo 36. O substituto fará jus ao vencimento do cargo em comissão ou do valor da função de direção e chefia, se a substituição ocorrer por prazo superior a 15 dias. Capítulo 2. Da cedência. Artigo 37. Cedência é o deslocamento do servidor para outro órgão e poderá ocorrer 1. A pedido, atendida a conveniência do pedido. 2. De ofício, no interesse da administração. 3. Com ou sem ônus a critério do concedente. Artigo 38. A cedência será feita por ato da autoridade competente. Artigo 39. A cedência por permuta será precedida de requerimento firmado por ambos os interessados e ficará a critério da administração. Capítulo 3. Do exercício de função de confiança. Artigo 40. A função de confiança será exercida por servidor efetivo e poderá ocorrer sob a forma de função gratificada. Artigo 41. A função de confiança é instituída por lei, para atender atribuições de direção, chefia e assessoramento, que não justifiquem o provimento por cargo em comissão. Artigo 42. A designação para o exercício da função gratificada, que nunca será cumulativa com o exercício de cargo em comissão, é ato expresso da autoridade competente. Artigo 43. O valor da função gratificada será percebido cumulativamente com o vencimento do cargo de provimento efetivo. Artigo 44. Será tornado sem efeito a designação do servidor que não entrar no exercício da função gratificada no prazo de 2 dias a contar da publicação do ato de investidura. Artigo 45. O servidor ocupante de cargo efetivo
de outra entidade pública municipal, posto à disposição do órgão, sem prejuízo de seus vencimentos, poderá exercer função de confiança. Artigo 46. A lei indicará os casos e condições em que os cargos em comissão serão exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo. Seção 1. Do adicional pelo exercício de função de direção e chefia. Artigo 47. Os servidores que já tiverem incorporado aos seus vencimentos valores referentes a cargos em comissão ou função de direção e chefia, de acordo com legislação existente, e estiverem exercendo ou virem a exercer função de direção e chefia, passam a perceber pelo exercício ou adicional pelo exercício de função, direção e chefia, em idênticos valores constantes na lei, que estabelece os valores das funções de direção e chefia e cargos em comissão. Parágrafo único. O referido adicional diz respeito somente a servidores que lograram incorporação de função e chefia ou cargo de comissão, e em nenhuma hipótese será incorporado sobre qualquer pretexto. Título 4. Do regime do trabalho. Capítulo 1. Do horário e do ponto. Artigo 48. Em relação à jornada de trabalho, ficam assegurados os direitos adquiridos, segundo a Constituição Federal. Artigo 49. A frequência do servidor será controlada. 1. Pelo ponto. 2. Pela forma determinada em regulamento aos servidores não sujeito ao ponto. Inciso 1. O ponto é o registro, mecânico ou não, que assinala o comparecimento do servidor ao serviço e pelo qual se verifica diariamente a sua entrada e saída. Inciso 2. Salvo nos casos do inciso 2º deste artigo, é vedado dispensar o servidor do registro do ponto e abonar faltas ao serviço. Capítulo 2. Do serviço extraordinário. Artigo 50. A prestação de serviços extraordinários só poderá ocorrer por expressa determinação do prefeito municipal ou presidente da Câmara, no âmbito de seus poderes, mediante solicitação fundamentada do chefe do serviço ou de ofício, respeitando o limite máximo de 3 horas por jornada de trabalho, exceto situações específicas e extraordinárias. Capítulo 3. Do repouso semanal. Artigo 51. O servidor terá direito a repouso remunerado num dia de cada semana, preferencialmente aos domingos, bem como nos dias feriados civis e religiosos. Inciso 1. A remuneração do dia de repouso corresponderá a um dia normal de trabalho. Inciso 2. Na hipótese de servidores com remuneração sobre serviços extraordinários, o valor do repouso corresponderá ao valor total das horas extras trabalhadas no mês, dividido pelos dias úteis e multiplicado pelos dias de repouso. Inciso 3. O repouso semanal, remunerado sobre serviços extraordinários, deve ser considerado para incidência em férias, gratificação de férias, gratificação de Natal e licença-prêmio. Artigo 52. Perderá a remuneração do repouso o servidor que tiver faltado ao serviço, sem motivo justificado. Parágrafo único. São motivos justificados as concessões, licenças e afastamentos previstos em lei, nas quais o servidor continuará com direito ao vencimento normal, como se em exercício tivesse. Título 5.
dos direitos e vantagens. Capítulo 1. Do vencimento e da remuneração. Artigo 53. O vencimento básico inicial é a retribuição pecuniária pelo efetivo exercício do cargo público, com respectivo valor fixado em lei, o qual deverá obedecer às normas preconizadas no artigo 7º, inciso 4º e parágrafo 3º do artigo 39, ambos da Constituição Federal, sendo que esta obediência prevalecerá para a determinação do vencimento básico inicial da categoria identificada pela letra A, no plano de cargos dos servidores, bem como sobre o primeiro nível do plano de carreira do Magistério Público Municipal. Artigo 54. Vencimento básico é o valor pecuniário atribuído para cada categoria e referência, onde se enquadra o cargo do servidor em função de seu tempo de serviço prestado ao município. Artigo 55. Vencimentos é a retribuição pecuniária constituída do vencimento básico acrescido dos valores resultantes das vantagens fixas adquiridas em função de leis pelo servidor. Artigo 56. Remuneração é o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias fixas e variáveis auferidas pelo servidor pelo exercício do cargo, estabelecidas em função de lei. Parágrafo único. A remuneração ou qualquer vantagem, quando devida e não for percebida, esta deverá ser paga desde a época em que o mesmo teria direito, respeitada a prescrição, até a data de seu efetivo pagamento, monetariamente corrigida, utilizando-se para isso o índice oficial do município para correção de seus tributos. Artigo 57. Proventos é a remuneração integral ou complementar, pagos pelo município ao servidor aposentado, em função de direitos e vantagens regularmente adquiridas. Artigo 58. A remuneração, bem como os proventos, não serão objetos de arrestos, sequestros ou penhoras. Artigo 59. Se o servidor na ativa vier a falecer, fica assegurado aos dependentes a percepção dos saldos da remuneração mensal, da gratificação natalina, férias, gratificação de férias e a conversão imediata em pecúnia do saldo dos meses de licença-prêmio por assiduidade, que poderiam ser gozadas pelo servidor se vivo estivesse. Artigo 60. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração ou subsídio, importância maior do que a fixada como limite pela Constituição Federal. Parágrafo único. Exclui-se do teto de remuneração as indenizações com diárias de viagem e transporte, gratificação natalina, gratificação de férias, licença-prêmio por assiduidade e adicional de serviços extraordinários e seus reflexos. Artigo 61. O servidor não fará jus: 1. A remuneração dos dias em que faltar injustificadamente ao serviço. 2. A remuneração dos dias decorrentes de pena de suspensão. 3. Ao repouso semanal remunerado, em caso de suspensão de um dia ou faltas injustificadas. Artigo 62. Salvo para cumprimento de norma legal, ordem judicial ou autorização individual do servidor, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração, provento, pensão ou subsídio. Inciso 1º. Mediante a autorização do servidor,
poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de instituição financeira em até 30% e para os demais descontos até 20% dos vencimentos líquidos. Redação dada pela Lei nº 7.551, de 2014. Inciso 2º. As reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais, não excedentes a 10ª parte da remuneração ou provento, executando-se aquelas decorrentes de dolo ou má-fé. Quando apurada em processo disciplinar, será resposta em uma só vez, regulamentado pelo Decreto nº 16.356, de 2019. Inciso 3º. O servidor em débito com o erário que for demitido, exonerado ou tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito, sob pena de inscrição em dívida ativa. Artigo 63. O servidor em débito com o erário que for destituído de cargo em comissão terá que repor a quantia em uma só vez, sob pena de inscrição em dívida ativa. Capítulo 2. Das vantagens. Artigo 64. Além do vencimento básico, poderão ser pagas ao servidor: 1. Indenizações. 2. Gratificações e adicionais. 3. Progressão horizontal. Inciso 1º. As indenizações não se incorporam ao vencimento básico ou proventos para qualquer efeito. Inciso 2º. As gratificações e os adicionais se incorporam ao vencimento básico ou proventos, nos casos e condições indicadas nesta lei. Seção 1. Das indenizações. Artigo 65. Como indenizações, entendem-se: 1. Ajuda de custo. 2. Difícil acesso. 3. Diárias. 4. Transporte. Subseção 1. Ajuda de custo. Artigo 66. Ajuda de custo destina-se a cobrir as despesas de viagem e instalação do servidor, que for designado para exercer missão ou estudo fora do município, por tempo maior que 15 dias, que justifique a mudança temporária de residência. Parágrafo único. A concessão da ajuda de custo ficará a critério da autoridade competente, que considerará os aspectos relacionados com a distância percorrida, o número de pessoas que acompanharam o servidor e a duração da ausência. Artigo 67. A ajuda de custo não poderá exceder o dobro dos vencimentos do servidor, salvo quando o deslocamento for para o exterior, caso em que poderá ser até 4 vezes os vencimentos, desde que arbitrada justificadamente. Subseção 2. Do difícil acesso. Artigo 68. Aos servidores integrantes da rede municipal de ensino que trabalharem com habitualidade em locais de difícil acesso, é devido uma indenização, cujo valor e critérios são estabelecidos no plano de carreira do magistério, conforme regulamentação. Subseção 3. Das diárias. Artigo 69. O servidor que a serviço for autorizado a se deslocar para fora do município ou para os distritos fora da sede, fará jus a diárias para cobrir as despesas que caracterizam a necessidade de pernoite e ou alimentação. Inciso 1º. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida a metade, quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Inciso 2º. Se o deslocamento do servidor constituir exigência permanente do cargo,
não fará jus à diária. Inciso 3º. As diárias deverão ser pagas no prazo mínimo de 24 horas antecedentes ao deslocamento. Inciso 4º. O servidor que receber diárias e não se deslocar, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-la integralmente no prazo de 48 horas, o mesmo ocorrendo na hipótese do servidor retornar em prazo inferior ao previsto para o seu afastamento, devendo devolver os valores recebidos em excesso.